Hoje, tirando algumas dúvidas e atendendo a pedidos, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do domínio do fato. O que é isso, senhores? A teoria do domínio do fato define quem é o autor e quem é partícipe do crime. Tá certo? E por que é importante, então, essa teoria do domínio do fato? Porque o autor seria igual àquela pessoa que tem o domínio do fato. E o partícipe, logo, seria aquela pessoa que não tem o domínio do fato, mas que, de qualquer modo, participou daquela conduta. Então, ok. O autor, pessoal, seria aquele que exerce a conduta descrita no tipo. Então, vamos pegar o crime de furto. Furtar alguém, por exemplo. Furtar seria o núcleo do tipo. O autor seria quem furta. E no roubo, quem furta mediante violência. Se fosse só isso, seria muito fácil a gente definir o autor e quem é coautor do crime. Acontece que existe um pequeno problema aqui. Qual que é? Imaginemos, então, que uma pessoa não furte e nem pratique a violência. Um assalto, a pessoa fica dentro do carro, do lado de fora da agência. Ele é apenas o motorista. E essa pessoa, ela é autora ou partícipe do crime? E aqui que vem o grande problema. O agente não é autor executor. Esse motorista aqui, ele não é o autor executor. Ele é apenas o autor intelectual. O autor executor seria quem furtou mediante violência, cometendo assim o roubo. Esse primeiro sujeito, ele seria o autor executor. Porque ele fez a conduta do tipo. Agora, e o motorista? Ele se encaixaria como? Ele é autor, ele é partícipe, ele não é? E aqui que a teoria do domínio do fato entra para tentar explicar o seguinte conceito. É um conceito muito importante dentro da teoria do domínio do fato, que é a seguinte: divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Isso aqui é muito importante, ó. Por quê? Porque o domínio do fato, a teoria do domínio do fato, ela não quer dizer que o agente tem o poder de evitar o crime. Então, ele não precisa estar cometendo o verbo do tipo, ele não precisa estar furtando mediante violência para ser autor. O que a teoria do domínio do fato diz é que essa pessoa, por exemplo, o motorista, ele tem que ter o domínio da conduta que lhe foi atribuída. Ele tem que ter o poder sobre as funções que lhe foram confiadas nessa divisão de tarefas. Entendeu? Então, por exemplo, o motorista, ele tem o domínio do fato nessa tarefa que lhe foi confiada, que é de ser motorista? Ele tem, ele pode não dirigir mais, ele pode sair daquela conduta. E aí a gente tem que analisar o segundo quesito. Qual que é? Essa conduta do motorista, ela tem importância? Ela tem importância para o deslinde do fato, para o desfecho? Ela é importante para que dê certo esse furto mediante violência, esse roubo? A resposta é positiva. Sem ele, esse roubo aqui não vai ser concretizado. Então, o motorista, ele tem uma tarefa, a tarefa dele é importante. E ele tem o domínio sobre essa tarefa. Logo, esse motorista é autor deste crime. A teoria do domínio do fato, então, ela vem para desvendar essas questõezinhas. Se ela é autor ou se a pessoa não é autora do crime. Ou se ele é apenas um partícipe aqui do ato. Não tem como a gente bolar uma fórmula. Não há fórmula. Por que, pessoal, que não há fórmulas para a gente definir quem é o autor e quem é partícipe do crime? Porque eu tenho que ver caso a caso como que se deu. Tem que fazer o estudo caso a caso e colocar dentro desse conceito aqui, ó, de divisão de tarefas, colocar dentro desse outro conceito aqui, ó, de importância para o crime. Se ele tem domínio sobre aquela tarefa que lhe foi atribuída e essa tarefa é de grande relevância
pro deslinde da ação criminosa, ele é autor. Caso contrário, ele vai ser partícipe. Se ele simplesmente colaborar, sem ter poder decisório a respeito da consumação do fato, ele vai ser partícipe e não autor. E a última coisinha que eu queria falar com vocês aqui, que é de extrema importância. Vou pôr até uma observação aqui, ó. Essa teoria do domínio do fato, ela só serve para crimes dolosos. Ou seja, quando se tem a intenção de cometer o crime. Ela não serve, vou pôr até em vermelho, ela não serve para os crimes culposos. Por quê, pessoal? É bem fácil de entender. Num crime culposo, eu não tenho a intenção de cometer aquele crime. Eu estou cometendo aquele crime por uma imprudência minha. Se eu não tenho a intenção, logo eu não tenho o domínio daquele fato. Então, aqui no culposo, não pode haver a teoria do domínio do fato. Apenas naqueles crimes dolosos, onde eu tenha a intenção de cometer aquele crime. Domínio do fato, então, é basicamente isso. Está dentro da parte de participação, de autoria. Tem muito mais coisa para a gente conversar, mas como esse só foi um tira-dúvidas, só lembrando sempre que domínio do fato, ele quer dizer duas coisas, tá? Autor tem o domínio do fato? Tem, por quê? Ele pratica o núcleo do tipo. Ele furta mediante violência. Então, é muito fácil de entender isso aqui. E o motorista, por exemplo, de um crime de roubo, que só ficou lá fora, ele não furtou e nem fez a violência. Ele é autor? Se lhe foi atribuída uma tarefa, e aí entra o conceito de divisão de tarefas, e essa tarefa foi de extrema importância para o feito, ele é considerado autor, por conta da teoria do domínio do fato. Para finalizar, então, eu só gostaria de deixar mais uma informaçãozinha aqui, que é a seguinte. A teoria do domínio do fato, ela é uma teoria objetivo-subjetiva. Ela é uma teoria intermediária, ele usa os dois conceitos, objetivo e subjetivo. Tá ok? Essa aqui foi, então, a teoria do domínio do fato. Muito obrigado.